Escola Bíblica, lição número 5. Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. O texto áureo: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. 1 Coríntios 1 a 23. Verdade prática. O Cristo crucificado, o centro da mensagem da cruz, é a encarnação da verdadeira sabedoria para a salvação. A leitura bíblica ela é de 1 Coríntios 18 a 25 e 1 Coríntios 1, 18 a 25 e 1 Coríntios 2, de 1 a 5. 1 Coríntios 1, 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus quanto gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é a mais sábia do que dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. 1 Coríntios 2, 1. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraquezas e em temor e em grande temor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. A introdução. Paulo descobriu a verdade sobre o Cristo crucificado e ressurreto, e por isso sua missão de vida foi pregar aos judeus e aos gentios. O Cristo crucificado era o Salvador prometido nas profecias dos antigos profetas de Israel. Assim, o crucificado foi sua mensagem central. Para ressaltar essa centralidade, devemos prestar atenção nas expressões que se destacam em suas cartas, entre aspas, o Evangelho de Cristo, Cristo crucificado e Cristo ressurreto. Nesta lição, veremos o quanto a mensagem da cruz traz impacto à nossa vida espiritual e pessoal. O ministério da pregação e o Cristo crucificado. Sem menosprezar os demais escritores do Novo Testamento, indiscutivelmente o apóstolo Paulo foi o maior teólogo cristão e doutrinador do cristianismo. Suas cartas, baseadas na fidelidade aos ensinos de Cristo, lançaram os fundamentos das doutrinas cristãs. Embora Paulo não tenha convivido fisicamente com Jesus, ele recebeu toda a revelação do próprio Cristo para pregar o Evangelho, sem se opor aos ensinos dos outros apóstolos. Por intermédio desse ministério, judeus e gregos, orgulhosos de sua religiosidade e conhecimento, descobriram que a manifestação da sabedoria de Deus ao mundo é o Cristo crucificado. Por isso, judeus e gentios são chamados por Deus para ver o crucificado, o único meio de salvação e de verdadeira sabedoria. 1 Coríntios 1, 24. A palavra da cruz é a loucura da pregação. Em uma das cartas de Paulo lemos: porque a palavra da cruz é loucura, 1 Coríntios 1, 18. Havia uma mentalidade na época paulina em que a palavra cruz era uma afronta aos religiosos e filósofos. Na verdade, era considerado até um palavrão. Não se devia falar dessa palavra, a palavra crux, não deveria ser falada mesmo onde tivesse uma moça de respeito. Era um palavrão. Por exemplo, acreditar que uma execução romana podia ser um instrumento pelo qual a salvação de pecadores fosse consumada era tolice para eles. Nesse sentido, a cruz de Cristo não produziu atração, mas rejeição, pois era um instrumento de suplício e morte. Para os judeus e gregos, a cruz era considerada loucura porque chocava a sabedoria humana. Enquanto os judeus queriam sinais físicos, milagres visíveis, os gregos desejavam argumentos filosóficos que mostrassem a lógica da mensagem. Assim, o conteúdo da mensagem de Paulo gerava escândalo para os judeus, pois a cruz não era um espetáculo suntuoso e, ao mesmo tempo, contrariava a retórica erudita dos filósofos gregos por causa de sua simplicidade. 2 Coríntios 11 a 3. 11, 3. Entretanto, embora simples, a mensagem de Paulo era poderosa em Deus.
A palavra da cruz preenche as necessidades da alma humana, enquanto a sabedoria humana não o faz. O Evangelho é poderoso para salvar o homem que crê, logo, para os que perecem, a palavra da cruz é loucura, e para nós cristãos é o poder de Deus para salvar o ser humano. Há algumas expressões de grande importância no ministério de pregação do apóstolo Paulo: Evangelho de Cristo, Cristo crucificado e Cristo ressurreto. Vejamos. Evangelho de Cristo. Além de aparecer nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a palavra evangelho também aparece nas cartas de Paulo, Evangelho de Cristo, Romanos 1,16. Das 76 ocorrências dessa palavra no Novo Testamento, 54 vezes a encontramos nas cartas paulinas. Por isso podemos dizer que ela é central para a doutrina ensinada pelo apóstolo. Desculpa. No Novo Testamento, a palavra grega para evangelho é evangelion. O prefixo eu é uma forma neutra da palavra que significa bom, bem feito. Assim, a palavra evangelho significa boa nova, boa notícia, que se leva às pessoas. Nosso Senhor ordenou que fosse levada a boa nova, a sua doutrina, a toda criatura. Paulo fez assim e não por acaso. Marcos 16:15. Paulo fez assim e não por acaso, identificava sua pregação como o Evangelho de Deus. 1 Tessalonicenses 2, 8 a 9. De 2 até 9. 2 Coríntios 11:7, Romanos 1, de 1 a 16. O seu evangelho era a manifestação do poder de Deus, Romanos 1, 16 e 17. É um poder divino e dinâmico que atua de maneira imediata na vida do pecador. O Cristo crucificado. Em Gálatas 3:1, Paulo escreve: Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? A palavra na cruz, na lógica paulina, é o tema dominante na mensagem do Evangelho. Se o mundo julgava como loucura a mensagem do Messias crucificado, o apóstolo afirmava que a mensagem era a mais sublime demonstração da sabedoria de Deus. Ora, a cruz traz uma ideia de fraqueza ou loucura para quem não crê, mas poder e sabedoria de Deus para os que creem no Senhor. Esse contraste entre sabedoria e loucura está presente na mensagem de Paulo em 1 Coríntios 2:6. Os homens não conseguem alcançar a sabedoria divina, pois estão escravos do pecado, e por isso para eles essa sabedoria é loucura. Por isso que o Evangelho não foi anunciado por mera sabedoria humana, mas apresentado por meio de Jesus Cristo, o crucificado. Não podemos deixar de pregar o Cristo crucificado. O tema da expiação dos pecados deve ser mais pregado e ensinado em nossas igrejas. O Cristo ressurreto. Não há importância na morte de Cristo se Deus não o tivesse ressuscitado. Sem a ressurreição, a cruz não teria sentido. Em vão seria a nossa pregação sobre a morte de Jesus Cristo. Por isso, o apóstolo descreve de maneira sublime: Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, 1 Coríntios 15, 3 a 4. A ressurreição de Cristo é reafirmada pelo apóstolo. Ela completou a obra de salvação, consumando a nossa libertação do domínio do pecado e a nossa justificação diante do Senhor. Logo, a relação entre a cruz e o túmulo vazio de Jesus expressa o real significado da cruz. Ora, a crucificação e a ressurreição formam uma unidade, portanto, nosso Senhor é proclamado como crucificado e ao mesmo tempo o ressurreto. Os efeitos dessa mensagem. A vida no poder de Deus. A mensagem da cruz é uma mensagem de poder. Por isso devemos esperar a manifestação do poder ativo de Deus na nossa vida. O Senhor Jesus pode nos usar como instrumentos para salvar o pecador, curar enfermos e libertar as almas dos demônios. Os milagres da salvação, cura e libertação devem acompanhar a nossa vida no serviço do reino de Deus. A mensagem que pregamos não é filosofia humana, mas poder divino para a transformação da vida de quem crê no Evangelho. Uma vida de humildade. Quem é sábio em Deus contrasta a sabedoria da cruz com a deste mundo. Esta exclui a Deus, enaltece o narcisismo humano e recusa reconhecer Jesus Cristo como Filho de Deus. Aquela nos faz prostrar diante de Deus. Só um minuto. Deus contrasta a sabedoria da cruz com a deste mundo. A sabedoria deste mundo exclui Deus e enaltece o narcisismo humano e recusa reconhecer Jesus Cristo como o Filho de Deus. Enquanto aquela nos faz prostrar diante de Deus, reconhecer a nossa miséria e descobrir quem verdadeiramente é Jesus, manso e humilde de coração. A mensagem da cruz nos constrange a viver na humildade, uma vida na dependência do Espírito.
Nada melhor do que a mensagem da cruz para revelar quem nós somos. Como o apóstolo Paulo, devemos ter a plena consciência das nossas fraquezas humanas, limitações pessoais, medos interiores. Por isso, as Escrituras nos estimulam a jamais depender ou confiar de nós mesmos, mas exclusivamente do Espírito Santo. O Espírito nos faz agir, ter criatividade e fazer as coisas do modo que glorifiquem a Deus. A mensagem da cruz nos ensina a depender exclusivamente do Espírito. E a conclusão: a mensagem da igreja é a cruz de Cristo. Essa cruz dá conta do Espírito, do Cristo crucificado e do ressurreto. Essa mensagem traz escândalo ao mundo, mas poder para nós. Ela salva, cura e liberta o pecador, ao mesmo tempo que nos revela uma vida de poder, de Deus, humildade e dependência do Espírito. A mensagem gloriosa da cruz transforma o homem por inteiro. Lição número 5. A próxima é Paulo no poder do Espírito. Muito obrigado, quem gostou, joinha.